ele explicita nesse conto do Pirmina. E o fato de ele trazer à tona o Quixote não é casual. Assim como a figura do Quixote chega até nós como uma lenda transmitida através dos tempos, assim também se dá com praticamente todos os textos literários. O próprio texto literário, na sua forma de texto, chega até nós como algo que pertence ao campo da lenda. Ou seja, é como se o texto literário como se pudesse ser desvinculado do solo empírico na qual ele teve origem. Afinal de contas, a origem de qualquer texto literário, como a origem de qualquer obra de arte, é um mistério. E se é um mistério, eu posso inventar uma história da sua origem. Eu posso dizer, por exemplo, que foi o Pierre Menard que escreveu. Eu posso dizer que fui eu mesmo que escrevi. Afinal, também é um pouco assim que a gente faz, né? Quando a gente... É como se a gente estivesse escrevendo a obra que a gente está lendo. É como se na nossa leitura a gente fosse o autor da obra. E, de novo, né? É claro que isso é uma espécie de quixotismo também. Mas ele é constitutivo da maneira como a gente lê a literatura corriqueiramente. E Borges tinha isso em mente quando ele faz esses jogos entre ler e escrever, né? Entre a autoria do Quixote. E isso tem a ver também com o fato de que o Quixote pertence ao universo da lenda. Então, eu queria ler com vocês, mas tem um tempo ainda? Ah, acho que tem. Eu queria ler com vocês mais alguns textos que desdobram diferentes noções, diferentes maneiras de contar essa lenda do Quixote. Então, eu queria começar com um texto que se chama Um Problema, que está no livro Fazedor, esse aqui. Esse que aparece aí. Esse livro Fazedor é um livro de fragmentos, né? É um livro, na verdade, de textos que tem um caráter fragmentário. E tem também alguns poemas. Eu vou ler com vocês um trecho. Ele é curtinho, então dá para ler inteiro. Um problema. Imaginemos que em Toledo é descoberto um papel com um texto arábico, em que os paleógrafos declarem de punho a letra daquele Cid Hamet Benengeli, de quem Cervantes derivou do Quixote, né? Tipo, essa figura aqui, o Cid Hamet Benengeli, no Quixote, lá de Cervantes, seria supostamente o autor, né, original da história do Quixote, que o narrador depois traduziu, né, pediu para ser traduzido, e que ele depois transmite no livro dele. Então, nesse texto, né, lemos que o herói, que como se sabe percorria os caminhos da Espanha, armado de espada e lança e desafiava qualquer um, por qualquer motivo, descobre no final de um dos seus muitos combates que deu morte a um homem. Também é importante lembrar que no Quixote original, ele se envolvia com várias aventuras, mas ao mesmo tempo ele não chegava a matar ninguém, né? Então, ele às vezes se machucava bastante, ele machucava outras pessoas, mas ele não chegava a matar, né? Nesse ponto cessa o fragmento. O problema é adivinhar ou conjecturar como reage Dom Quixote. Que eu saiba, há 3 respostas possíveis. A primeira é de índole negativa. Nada especial acontece, porque no mundo alucinatório de Dom Quixote, a morte não é menos comum que a magia. E ter matado um homem não tem por que abalar quem se bate ou acredita bater-se com endregos e encantadores. A segunda é patética. Dom Quixote jamais conseguiu esquecer que era uma projeção de Alonso Quijano, leitor de histórias fabulosas. Ver a morte e compreender que um sonho o levou à culpa de Caim desperta-o de sua consentida loucura, talvez para sempre. A terceira talvez seja mais verossímil. Morto aquele homem, Dom Quixote não pode admitir que o ato tremendo é obra de um delírio. A realidade do efeito faz pressupor uma igual realidade da causa e Dom Quixote não sairá nunca da sua loucura. Resta uma outra conjectura, que é alheia ao orbe espanhol e mesmo ao orbe do Ocidente, e requer um âmbito mais antigo, mais complexo e mais fatigado. Dom Quixote, que já não é Dom Quixote, mas um rei dos ciclos do Hindustão,
intui diante o cadáver do inimigo que matar e gerar são atos divinos ou mágicos que notoriamente transcendem a condição humana. Sabe que o morto é ilusório, como também o são a espada sangrenta que lhe pesa na mão e ele mesmo a toda a sua vida pretérita e os vastos deuses do universo. Então, né, como vocês podem perceber, né, esse fragmento ele também se propõe a remeter sobre o problema da origem do Quixote. Ele trabalha uma espécie de versão alternativa dessa origem. Então ele já trabalha com essa ideia hipotética de que a própria versão do Quixote já é uma perversão. Porque foi encontrado um fragmento, né, dessa história que, ao que parece, o próprio Cervantes ele omitiu quando ele escreveu o seu Quixote, né, e que dizia que o Quixote acabou matando de verdade uma pessoa. Então é a partir dessa situação especulativa que Borges lança hipóteses sobre o que aconteceria com o Quixote depois que ele cometeu esse homicídio. Então, como diz o texto, né, o Quixote não iria se afetar porque ele acharia que esse acontecimento foi uma magia, né, ele tinha esse hábito de acreditar que tudo que acontecia com ele tinha uma espécie de ilusão mágica. Então isso iria fazer com que ele despertasse do seu delírio, de achar que ele era um cavaleiro. Ou então a morte do homem iria, pelo contrário, confirmar que tudo que ele estava sonhando era verdade, iria fazê-lo se confinar ainda mais nas suas loucuras. E tem também essa última hipótese, né, que o Borges faz remeter tudo ao campo de uma concepção metafísica. E, na verdade, segundo essa concepção, o próprio mundo pertence ao campo do ilusório. O próprio enganador. O próprio mundo é uma aparência de alguma outra coisa que ninguém sabe o que é. E esse ato de homicídio do Quixote não teria nenhum peso moral para ele, segundo essa hipótese. Porque é como se toda a realidade tivesse marcada pelo caráter de ficção, né? Como se nada fugisse do caráter ficcional. Então, de novo, o que o Borges faz nesse texto, um problema, é pôr de novo a lenda do Quixote em circulação. A figura do Quixote é um objeto de especulação. O Quixote não é propriedade privada de ninguém. Nem mesmo de Cervantes. Né? Porque, como vimos, o Cervantes, ao conceber o Quixote, ele já colocou o Quixote no campo de uma especulação, de uma derivação. Ele já cercou a figura do Quixote de dúvidas sobre sua origem. Portanto, a figura do Quixote, ela pode, de novo, como objeto de literatura que ele sofrer novas versões e novas perversões. E, de novo, preciso dizer, toda versão é uma espécie de perversão, e toda perversão também pode ser entendida como uma espécie de versão. Então, eu queria agora ler com vocês um outro texto em que vem à tona um outro aspecto do Quixote que eu meio que deixei de lado quando eu apresentei lá no início, né? Que é o fato do Quixote ser um leitor. Né? Isso é muito importante dizer. E talvez, o que o Borges fala nesse poema é que talvez a lenda do Quixote não tenha a ver com o fato de que ele é isso, basicamente, ele é um leitor. Então, esse poema se chama Leitores, está nesse volume aqui, o outro mesmo. E eu queria ler com vocês. Vou ler com vocês a tradução, tá? Daquele hidalgo de citrine seca tez e de heróica fã, se conjectura que, em véspera perpétua de aventura, não saiu nunca de sua biblioteca. A crônica pontual que seus empenhos narra e seus tragicômicos desplantes, por ele foi sonhada, não por Cervantes, sendo apenas uma crônica de sonhos. É esse o meu destino. Sei que há algo imortal e essencial, morto e enterrado naquela biblioteca do passado em que li a história do fidalgo. Lento e grave, um menino vira as páginas. Sonha com vagas coisas que não sabe. Então, novamente o que Borges faz nesse poema, ele coloca uma outra versão do Quixote, na qual ele também se baseia numa conjectura, né? E essa conjectura diz que, na verdade, o Quixote viveu toda a vida
numa espécie de véspera de perpétua aventura. Porque, na verdade, ele nunca saiu da sua biblioteca. Essa é a ideia. Então, segundo essa versão, a própria figura do Quixote é apagada. Desculpa, a própria figura do Cervantes é apagada como autor do Quixote. Né? O Quixote, basicamente, ele sonhou suas aventuras. Porque tudo que lemos nos seus sonhos seriam apenas crônicas de. Desculpa, nos seus livros, seriam apenas crônicas de sonhos. Ou seja, as aventuras do Quixote não passam de projeções imaginárias de um indivíduo que é tipicamente um leitor. Até porque ele nunca saiu da biblioteca. E a partir da biblioteca que ele imagina tudo, né? que ele imagina seu Quixote. Então essa versão que Borges lança no poema também é possível porque entre as várias camadas ficcionais que o Cervantes usa para caracterizar o Quixote nos seus livros, ele coloca ainda essa característica, né, de que o Quixote era um leitor. E não era qualquer tipo de leitor, ele era um leitor obcecado, um leitor compulsivo, alguém que tinha a leitura como um vício. E ele leu tanto, né, que é dito no romance, né, que a leitura foi a causa da sua loucura. Mas também a gente pode dizer o seguinte, né, que a leitura obsessiva é o que faz o leitor não distinguir entre aquilo que pertence ao mundo do livro e aquilo que pertence ao mundo real. E bem, o Quixote do Cervantes, ele também tinha uma biblioteca, né? E é nessa biblioteca que ela é cenário de um famoso episódio da primeira parte do Quixote, né? Que tem dois personagens que são amigos do Quixote, que é um padre e um barbeiro, se não me engano. E que eles fazem assim, né? Eles estão ali na biblioteca, eles estão fazendo assim, uma seleção do que vale a pena ser lido, do que vale a pena ser queimado. Né? Então eles são como se fossem inquisidores. Né? Mas até para que eles possam fazer essa seleção, eles também precisam se demonstrar como leitores, né? E também precisam ser leitores até mais obsessivos que o próprio Quixote. Então essa é uma outra brincadeira que o Cervantes faz no Quixote original. Então, voltando para o poema do Borges, né? Ele fala que, né? Ele fala que essa véspera perpétua de aventura que se dá na biblioteca, ele fala assim, esse é meu destino, né? Ou seja, essa nova versão borgiana da lenda do Quixote, ele faz questão de dizer explicitamente que ele também é como esse Quixote. Na verdade, ele é esse Quixote, né? Porque o que o Borges faz, ele promove uma igualdade do Quixote enquanto leitor, né? E do leitor como se fosse um Quixote também. Então é como se ele dissesse, né? Cada um de nós, lendo o Quixote, somos o Quixote que estamos lendo. Então, a literatura, né? Porque a gente sabe que a literatura coloca a gente num plano de uma identificação com as figuras centrais que ela vai apresentando. E ler, né, tem esse parentesco também com sonhar, né, até o ponto de uma afirmação de uma igualdade radical entre essas atividades, né. Então, ler é como sonhar. Então, continuando no poema, ele diz assim, né, algo imortal, essencial, foi sepultado na biblioteca do passado. E aí parece que Borges está indo até mais fundo pensando nessa experiência do leitor. Porque é como se houvesse uma dimensão do nosso eu que estivesse confinada numa experiência de leitura do passado, uma experiência original. E depois também é dito sobre essa dimensão do eu, né? Que é uma criança que vira páginas e sonha com vagas coisas que não sabe. E o leitor, então, né, nesse poema do Borges, aparece como uma figura que essencialmente ingênua, como uma criança, que sonha com coisas vagas, né, porque a leitura tem um pouco de vagueza, um pouco de errância, e esse sonho também se liga a um não saber, né, ou então uma sabedoria que não está inteiramente formada, como costuma ser também a condição das crianças no mundo. Então, refazendo esses passos que o poema dá, né, ele desenvolve uma sequência de imagens sobre a figura do leitor, né. Então, primeiro, o leitor quebra o solo literal, né, daquilo que ele lê, né, e considera a leitura como mais uma versão do livro, o que também está pressuposto no fato do Borges apresentar mais uma versão do Quixote.
e depois o leitor é aquele que se identifica com o mundo lido, né? A identificação com as figuras centrais da narrativa. E depois o leitor, ele se remete a um espaço afetivo e íntimo, né? A biblioteca da sua casa. E é um espaço que ocupa um lugar, né, entre o imaginário e o físico. É num tempo que parece um passado, mas ao mesmo tempo é um passado puramente hipotético, né? Na qual ele se coloca como uma criança, para a qual tudo é possível. Então, tudo para uma criança é colocado como um campo de possibilidades. E assim também se dá no campo da leitura. E a leitura não precisa resolver nada, né? A leitura, ela abre questão, ela realiza disparates, né? Então, a leitura, ela age quixotescamente. Então, eu queria ler, além dos textos do Borges, eu também queria ler com vocês um texto curtinho do Kafka, né? O Kafka também tem um texto sobre o Quixote. E ele também faz isso, ele também faz uma espécie de versão do Quixote, né? Também baseado nesse fato de que o Quixote chega para ele como se fosse uma lenda. E também, né, assim como os textos do Kafka costumam ser, esse é um texto que tem um sentido assim meio enigmático e perturbador também. Então eu vou ler com vocês esse texto. Só um minutinho. O texto se chama... É um fragmento também, né? O texto se chama A Verdade sobre o Sancho Panza. Sancho Panza, que por sinal nunca se vangloriou disso, no curso dos anos conseguiu, oferecendo-lhe inúmeros romances de cavalaria e de salteadores nas horas do anoitecer e da noite, afastar de si o seu demônio, a quem mais tarde deu o nome de Don Quixote. De tal maneira que este, fora de controle, realizou os atos mais loucos, os quais, no entanto, por falta de um objeto predeterminado, que deveria ser precisamente o Sancho Panza, não prejudicaram ninguém. Sancho Panza, um homem livre, acompanhou imperturbável, talvez com um certo senso de responsabilidade, Don Quixote nas suas sortidas, retirando delas um grande proveitoso divertimento até o fim de seus dias. Então, vou tentar não me alugar muito nesse texto, né? Mas, assim, é interessante essa inversão de perspectiva que o Kafka realiza, né, sobre a figura do Quixote. Então, o Sancho Panza, né, que é apresentado pelos livros do Cervantes como uma figura secundária, ele é um interlocutor do Don Quixote. Aqui, nesse texto do Kafka, ele tem um papel principal. E o Quixote, ele diz, né, é um demônio, seja lá o que ele queira dizer com isso. É um demônio que o Sancho conseguiu afastar de si com leituras de romances de cavalaria durante a noite. E depois esse demônio enlouqueceu e saiu pelo mundo fazendo loucuras, e o Sancho foi atrás desse demônio, se sentindo responsável, e ele se divertia fazendo isso. Então, assim, né, que isso quer dizer, né? É difícil a gente adivinhar, porque o texto do Kafka já é um pouco mais obscuro que os textos do Borges. Assim, especulando um pouco, né? Será que esse demônio, né, que ele fala que é representado pelo Quixote, é uma espécie de metáfora ou metonímia do leitor ou do próprio gesto de leitura? E, afinal, né, qual seria a função da história do Quixote, tal como aparece no livro de Cervantes, em relação a esse pequeno texto do Kafka? Porque se a gente pensar que a relação, né, se a gente pensar que a relação entre o Quixote e o Sancho é análoga à relação que alguém teria com seu demônio, né, fica tudo esquisito, né? É importante a gente lembrar que a palavra demônio, né, remonta à palavra grega daimon, que tinha a ver com uma espécie de entidade invisível que seguia alguém, né? E que às vezes aparecia como se fossem vozes que falavam dentro da cabeça da pessoa. Então, né, por exemplo, também essa é uma coisa lendária também, né? Mas também conta-se que Sócrates tinha essas vozes que falavam na cabeça dele e que isso era o daimon dele. Ou seja, é um espírito que ao mesmo tempo é um ajudante, mas também é um perturbador. E se for assim que o Kafka, né, tá pensando nessa versão do Quixote, né, é curioso também que
que ele é presente, alguém indo atrás de seu daimon e não o contrário, como costumava ser, né, na mitologia. Enfim, de qualquer modo, esse é mais um exemplo de como a figura do Don Quixote pode ser apropriada de diferentes maneiras. Né? E ainda tem também uma ironia do Kafka, né, que esse texto ele apresenta como sendo a verdade sobre Sancho Panza, né? Então, é uma versão que pretende ser mais verdadeira que outras versões. Enfim, eu queria trazer mais um último texto do Borges, que também está no Fazedor, e que, enfim, né, de novo, né, a figura do Quixote aparece como uma lenda, e aparece como uma lenda que é transmitida ao longo das gerações. Esse texto se chama... só um minutinho. O texto se chama A Parábola de Cervantes e do Quixote. Também é um texto curtinho, então vou ler ele inteiro. Cansado de sua terra, de Espanha, um velho soldado do rei procurou consolo nas vastas geografias de Ariosto, naquele vale da lua onde fica o tempo que os sonhos desperdiçam e no ídolo de ouro que Maomé, que Montalbán roubou. Em mansa zombaria de si mesmo, idealizou um homem crédulo que, perturbado pela leitura de maravilhas, deu de buscar proezas e encantamentos em lugares prosaicos que se chamavam El Toboso ou Montiel. Vencido pela realidade, pela Espanha, Dom Quixote morreu em sua aldeia natal por volta de 1614. Pouco tempo sobreviveu a ele Miguel de Cervantes. Para os dois, para o sonhador e o sonhado, toda essa trama foi a oposição de dois mundos. O mundo real dos livros de cavalaria, o mundo cotidiano e comum do século XVII. Não imaginaram que os anos acabariam por limar a discórdia. Não imaginaram que La Mancha e Montiel e a magra figura do cavaleiro seriam, para o futuro, não menos poéticas que a jornada de Simbá ou as vastas geografias de Ariosto. Porque no princípio da literatura está o mito e também no fim. Só um minutinho. Então, o que o Borges faz nesse texto? Ele está assim, meio que recontando a origem do Quixote, né, inserindo o fato de que o Quixote ele foi concebido pelo Cervantes. Mas tem um detalhe, né? A própria concepção do Quixote por parte de Cervantes é narrada como um registro de uma lenda, né? É como se dissesse isso do texto, né? Tipo, era uma vez, né, tal coisa. E essa coisa que ele narra, né, é transmitida ao longo do tempo, como sendo mais uma história entre outras. Então é o que diz o título do texto, né? É uma parábola. Ou seja, né, é uma história sobre figuras representativas, né, que são como se fossem tipos de pessoas. E como uma parábola, essa história possui uma espécie de ensinamento, uma sabedoria, uma mensagem. Então, como a gente pode ver nesse texto, o texto afirma que o Quixote seria uma espécie de duplo do Cervantes. Então existe essa fundação empírica esse lugar de fundação empírica do Quixote, que também é o mesmo lugar que o Cervantes habita, né, que é a Espanha ali do século XVI, XVII. E as suas regiões que são, né, que eram um tanto provincianas, né? Ou seja, assim, o texto diz, o Quixote pertence a lugares prosaicos, assim como era prosaica a Espanha de Cervantes. Esse caráter prosaico do lugar também caracteriza o dualismo que atravessa a história do Quixote. Então existe o mundo do livro, existe o mundo do cotidiano. E o Quixote confunde esses dois mundos, né? E ele é o Quixote justamente porque ele confunde esses dois mundos, o mundo do livro e o mundo do cotidiano. E essa confusão entre o mundo empírico e o mundo da imaginação está na própria essência do Quixote, né? Ele é essa confusão. Mas aí o texto continua, né? Nessa concepção da origem do Quixote, que o Borges está contando a partir desse registro da lenda, o tempo passa, né? E passa a ser muito tempo, e após toda essa passagem de tempo,
essa oposição entre o empírico e o imaginário, que estava na origem, né, já não faz mais muito sentido. Porque agora, depois de todo esse tempo passado, né, tudo pertence já ao campo do imaginário. Então, a Espanha no século XVI, XVII, né, para nós, também pertence ao campo do imaginário. Né? E ela não pode mais ser prosaica para a gente, entende? Então, aquilo que foi empírico e factual no passado, agora, para nós, também se torna também uma coisa meio fantástica. Então, as dualidades que demarcavam a história do Quixote na sua origem, né, pelo menos nos livros de Cervantes, não fazem mais sentido. Né? As oposições entre o Quixote e o Cervantes, entre criador e criatura, também essas oposições entre o mundo empírico e o mundo imaginário, entre o prosaico e o fantasioso, elas também não fazem mais sentido. O tempo, na passagem do tempo, dilui tudo isso e transforma tudo numa coisa só. Uma coisa que é uma matéria de lenda, uma matéria de novas histórias, novas maneiras de recontar essas histórias. E aí, né, tem o texto do Borges termina com essa frase final que eu acho muito bonita, né? Que no princípio da literatura está o mito, também o fim, e também no fim. Ou seja, a literatura ela é gerada por mitos, né? E a literatura também é geradora de mitos. E, enfim, acho que isso resume bastante, né, o que eu estava falando até aqui. Porque, como a gente pode ver, o Borges reconhece nesse texto que o Quixote chega a ele, transmitido até ele, misturado com todas as coisas, com todas as circunstâncias que tiveram na sua origem. Essa distinção entre o que é lenda e o que não é, né, é uma distinção que não se deve aplicar muito de maneira tão decisiva na maneira como a gente se apropria da literatura, na maneira como a gente lê a literatura. Então, o legado da literatura, né, as tradições, as transmissões, as histórias que cercam a literatura, são em grande parte feitas de lenda, e elas são multiplicadoras de mais lenda. Somente. E tudo isso está na essência da literatura, né, está nos modos corriqueiros como nós lemos a literatura. E está explicitado por Borges, né? Enfim, né, como eu espero que eu tenha conseguido demonstrar um pouco ao longo dos textos que eu li aqui com vocês. Então, é isso que eu queria falar. Acho até que já me alonguei um pouco além da conta. Agradeço a atenção e estou aberto para a conversa. Dan, parabéns pela palestra tão assertiva. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Bom, resolvi então o problema do áudio. Então, se vocês quiserem fazer algum questionamento, colocação, vocês podem colocar na inscrição do chat. E aí a gente vai falando para vocês ou abrirem o microfone para perguntarem, ou a gente pode realmente ler a pergunta. Então, aqui a professora Luciane parabenizando o Daniel. Obrigada, professora Luciane, professora Jussiane, professora Alisson, pela presença. Destaco a presença dos nossos professores. Daniel, se quiser falar alguma coisa. Não, só agradecer as ilustres presenças dos professores. Obrigado por estarem aí e assistir. É ótimo ter esse retorno, esse reconhecimento. Dan, então, para começar os trabalhos aí de diálogo, acho que foi uma palestra assim, muito frutífera e eu fiquei pensando em algumas questões que você colocou. A gente sabe que existe uma fortuna crítica muito grande, né, de Borges, então Ricardo Piglia, a Beatriz Sarlo, a Ana Maria Boranetti, né, e entre outros. E daí eu fiquei pensando que a Ana Maria Boranetti, tem um livro dela que eu até tentei pesquisar aqui enquanto você estava falando, eu acho que é em La Expresión de la Irrealidad en la Obra de Borges, mas pode ser em La Obra de Borges ou só em Borges. É de 1957 ou 58, creio que você conheça. E ela afirma algo muito parecido, que é sobre essa questão
do Quixote, né, em como o Borges se apropria disso, do ler ser como sonhar, né? E na leitura dela, ela fala que esse fantástico, essa irrealidade que o Borges bebe em Quixote, deságua em questões que o Borges tentava ali representar, questões políticas e históricas da sua época, né? Da Argentina de sua época, deságua nessa questão dessa confusão de realidades, né? De realidades, então. E aí, ouvindo a sua fala, colocando sobre essa questão de matéria de lenda e de recontar, né? Sobre como esse Quixote ele vira uma apropriação de versões e perversões, acho que foi uma parte muito interessante. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, então, do que você acha sobre essa sua leitura relacionada a essa questão de memória, essa questão do processo estético de Borges, né? Ele muitas vezes foi acusado ali de não se posicionar politicamente, mas em muitas entrevistas ele coloca até mesmo que o Pierre Menard é uma simbologia de algo que estava acontecendo na sua época em questões políticas. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente. Sim, vou tentar, né? Porque é uma questão bem complicada, complexa, né? E na minha pesquisa especificamente, eu não me debruço muito sobre o registro historiográfico, né? Da maneira como o, o Quixote, não, o Quixote, eu tô com o Quixote na cabeça. Enfim, o Borges esse confronto, né, direto entre a situação histórica, né, argentina e aquilo que aparece nos contos do Borges, porque a minha pesquisa geralmente é uma análise dos contos do Borges, né? Então, a minha preocupação da minha pesquisa, ela é muito mais em desdobrar, né, as maneiras como aquilo que está exposto nos contos do Borges podem ser usados para pensar uma série de questões, né? Uma série de questões que avançam por várias disciplinas, né? Avança pela filosofia, avança pela política, avança pela ética, avança pela estética, de várias maneiras. Então, então eu falo um pouco na minha pesquisa sobre esse caráter do extraordinário, né? De como alguns contos eles colocam uma situação, né, em que aparece um problema, uma situação, um objeto de caráter extraordinário, fantástico, né, porque existe essa equivalência entre extraordinário e fantástico, e como que esses objetos, essas situações, elas podem ser usadas elas testam o limite daquilo que é representável, daquilo que é pensável, daquilo que é inteligível, né, uma série dos limites que são os nossos limites humanos. Então, quando a gente fala de fantasia, do fantástico, é um pouco sobre isso que a gente está falando também, né? E eu acho que, né, todos os críticos, os autores atestam, né, o quanto que a literatura, né, espanhola, né, depois latino-americana, ela é devedora do fantástico que foi colocado no Quixote, né? E em outros autores também, né? Calderon também, enfim, outros, né? E no Quixote especificamente está muito demarcada essa, né? Acho que eu falei sobre isso ao longo da palestra. Está muito demarcada essa cisão brutal entre aquilo que é o cotidiano, o dia a dia, e aquilo que é, né, o subjetivo, né? Aquilo que está só na cabeça do Quixote, só ele vê e só ele expressa nas palavras dele, e é com as palavras dele que a gente consegue também ir junto na imaginação dele, mas ao mesmo tempo a gente está sempre sendo confrontados com o fato de que, né, o Quixote está lá viajando, né, na maionese, e ao redor do mundo dele as coisas estão acontecendo, as pessoas estão ridicularizando ele é uma figura ridícula, né, e as coisas são muito mais miseráveis do que ele imagina que são, né. Então ele não só vê as coisas fantásticas, ele vê as coisas mais ricas do que elas são de fato. E nessa cisão que atravessa o Quixote, né, acho que
é uma cisão que é muito demarcadora de muitas coisas, mas é muito demarcadora da maneira como a gente se coloca, né? Como a gente se coloca no mundo, né? A partir do século XX, né? Porque fica parecendo que, por todos os lados que a gente olha, as misérias se multiplicam e a literatura já não é mais o campo na qual o extraordinário parece acontecer de uma maneira que suplante a realidade. Então, fica parecendo que a realidade ela é muito mais extraordinária do que a literatura seja capaz de alcançá-la, né? Então, me parece assim que no Borges especificamente, é claro que, né, realmente o Borges pode ser lido em confronto com outros autores, né, argentinos ou da América Latina que também exploraram a sua maneira essa questão do fantástico, né? E talvez tenha um pouco a ver, né, um pouco com essa herança quixotesca, de certa maneira, dessa cisão brutal entre o empírico e o imaginário. Mas no caso do Borges, especificamente, fica parecendo que, para ele, né, aquilo que é próprio do ser humano, o seu pensamento, suas faculdades de entendimento, de pensamento, de imaginação, já são elas próprias criadoras, reprodutoras de coisas fantásticas, né? E a gente não é capaz de se alienar delas, a gente vive nelas, a gente vive dentro das categorias humanas. Então, um pouco esse é o nosso universo. Então, quando, né, as coisas que são ditas nos contos do Borges, né, geralmente esse que eu estou analisando na minha pesquisa, elas colocam a questão de que o ser humano ele está meio que condenado a uma situação meio quimérica mesmo, né? Está condenado a pensar coisas quiméricas e a estar meio que cindido do mundo mesmo. Então, não sei se pode dizer que é um caráter meio trágico, né, meio cético talvez, o modo como o Borges coloca a questão, né? Agora, sobre né, você perguntou sobre o Pierre Menard, assim, eu não sei muito bem pensar sobre qual seria o registro político dele, né? Assim, uma coisa que eu não falei ao longo da minha análise do Pierre Menard é que quando você lê o conto, né, quando você leva em consideração os aspectos estilísticos até, a construção de frases, as palavras que ele usa, então assim, deixa claro que aquele mundo intelectual, né, literário, esse mundo assim de cenáculos literários, esse mundo, né, francês que a gente remete ao mundo francês intelectual como se fosse uma coisa assim, né? É um mundo ridículo, né? É um mundo assim muito pomposo, é um mundo muito cheio de rituais meio inúteis, né? Então o Pierre Menard, ele não só está sendo ironizado naquele conto, mas ele também participa dessa ironia. Ele tem a consciência de que ao fazer aquilo, essa tarefa impossível dele, ele também se ironiza a si próprio, né? E não tem como se colocar aquela tarefa sem se ironizar a si próprio. Talvez seja um pouco isso o que né, o registro político do Pierre Menard nesse sentido, né? Porque né, acho que talvez ele tá numa situação intelectual na qual ele sabe que aquilo tudo é artificial, aquilo tudo é um pouco fingido, mas para participar daquele ambiente, para continuar sendo intelectual, ele se usa da ironia. Então, de repente, seja esse o caráter assim político do conto. Não sei se eu posso dizer que realmente carrega isso. Não sei se eu te respondi, acho que dei umas voltas, mas enfim. Respondeu sim. Há aqui o registro de algumas parabenizações, o professor Alisson, o Natanael, Jorge Mitoso, Rosemary Seixas, a Samara Santos, enfim, há muitas parabenizações, destaco também a da orientadora Gisele Cavalheiro, e o professor Alisson colocou então aqui uma questão, né, para a gente conversar também. Você pode ler aí, Dan, e responder? Então, como você pensa os pesos diferentes entre, de um lado, uma obra que, em certos termos, inventa a modernidade literária, o Quixote, e de outro,
todos os grandes rearticuladores da figura do Quixote, isto é, com horizontes diferentes de Cervantes, autores como Borges e Kafka tiveram que reinventar a noção de original, aproximando-se e distanciando de Cervantes. Então, preciso pensar, né? Porque eu acho que, né, a situação que eu tentei apresentar aqui, né, tem muito a ver com o modo como o Quixote Cervantes é elaborado, é que o original, a gente não sabe muito o que é original. O original é aquilo que vem depois da coisa feita, né? Então, a coisa feita, a obra, ela funda a sua originalidade a posteriori, né? Então, por exemplo, assim, né, a gente não sabe como foi a composição do Quixote por parte de Cervantes. Mas o fato é que quando você lê aquele livro, né, você vê que ele é assim, uma tessitura de várias narrativas, né? Então, o que sustenta as duas partes, os dois livros do Quixote, é o fato de que, assim, ele é uma tessitura de várias narrativas e que muitas vezes são incongruentes, né? Vários autores críticos acusaram isso no Cervantes depois, né? Que tinha trechos do Quixote que eram contraditórios com os outros, coisas que sumiam e que apareciam de novo, né? Então, né, isso também se dá pelo fato de que, pelo que parece, o Cervantes foi compondo aquilo, né? O que ele queria era trazer um personagem à tona, né? Então, o Don Quixote, os dois livros, Cervantes, eles têm muito mais um caráter assim, de teatral, do que propriamente romanesco. Né? Segundo a nossa concepção de romance que a gente tem a partir do século XIX. Né? Então, também é importante lembrar que o Cervantes ele também foi dramaturgo, né? Mas um dramaturgo assim que foi um Shakespeare que não fez sucesso, né? Escreveu várias peças assim, mas que não tiveram muita repercussão. Mas esse caráter teatral, eu acho que ele é muito forte no Quixote, porque o que está lá no Quixote é muito mais assim cenas, situações, circunstâncias de diálogos, de conversas, né? A qual o que importa ali é a tessitura, a sustentação de um personagem, quer dizer, no caso de dois, né? Porque o Quixote sem o Sancho Panza não existem, um se complementa com o outro, daqueles dois personagens. Então, assim, né, essa coisa do original, da originalidade, ela é uma invenção, até mesmo, talvez, ideológica, né, que vem depois, né? Então, sei lá, a gente pode dizer que, sei lá, a gente deve um pouco isso, de repente, ao romantismo, né? Esse romantismo mais de tradição inglesa, não o romantismo alemão propriamente, mas o romantismo de tradição inglesa, que concebia, né, a ideia de originalidade como uma qualidade que os autores deveriam considerar. Isso também passa, né, isso também se torna uma herança do modernismo também, né? Então, o que se busca o tempo inteiro no modernismo é o novo, né, a novidade, ou aquilo que nunca foi feito, aquilo que nunca foi pensado, nunca foi representado, né? Então, essa busca atravessa, mas essas buscas elas são meio que posteriores de tudo aquilo que pertenceu um dia ao campo do clássico, né? Então, de repente, a gente poderia pensar, né, o Quixote não necessariamente como um livro original, no sentido de originalidade romântica, mas um livro clássico, né, que já seria outra categoria literária. Então, para mim, me parece que esses autores, né, o Borges, o Kafka, né, nesses textos que eu apresentei e muitos outros, eles se reportam mais ao Quixote nesse sentido, de um livro que se tornou clássico, independentemente das intenções de Cervantes, né, porque conta-se que o Cervantes não dava muita atenção, ele escreveu o Quixote escrevendo, né, não era uma obra na qual ele dedicou toda a capacidade literária que ele achava que tinha, né? Foi uma obra que aconteceu, né? Como todas as obras clássicas também, elas vão para além dos seus autores, elas vão para além daquilo que seria a intenção dos autores em criar alguma coisa
original, alguma coisa nova. Tá? Então, para mim, parece que esses autores se reportam, né, eles revalorizam o Quixote, tomando ele como uma obra clássica. E existe também, né, na modernidade sempre essa oposição entre o clássico e o moderno, né? Então é como se a modernidade queria ser alguma outra coisa, ela queria se colocar como uma coisa ao lado do que foi estabelecido como clássico. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Então, Daniel, agora a gente já está caminhando para o final. Eu destaco aqui, então, novamente algumas parabenizações a Vanessa Pavão Leite, a Rosilira, o Breno Gabriel, o Davi Costa, Vanessa Oliveira, Caroline Salignac, Monique Lira, Leilane Palma, Miriam Brito e Raquel Lira parabenizaram você. E eu destaco também a parabenização da Rosângela de Fátima Nunes Santos, mãe do Daniel, que está aqui conosco. Oi, Então, mãe. muito obrigada, Rosângela. É muito bom saber que a gente está reunindo aqui, então, a comunidade como um todo e chegando até o Rio de Janeiro, né? Estamos honrados com a sua presença. A professora Jussiane colocou, então, aqui uma última questão para nós conversarmos. Você pode ler e responder, Daniel? Sim. Você iniciou sua fala com a expressão espelhos ficcionais. Pensei nela no decorrer da sua palestra, a partir de palavras-chave dos títulos dos textos selecionados. Autor do Problemas, Verdade, Parábola. Esta ideia de espelho ficcional é uma interessante maneira de se pensar a própria constituição do leitor. Tanto nós, leitores comuns, quanto leitores célebres, exemplo de Borges e Kafka, enquanto leitores do Quixote de Cervantes. Concordo completamente, Josiane, né? Porque o que a gente faz quando a gente lê, a gente especula, a gente cria espelhos, a gente, né? E são diversos espelhos, né? São esse espelho que muitas vezes é a identificação, a gente se identifica com o personagem, a gente se identifica com o eu lírico, né? A gente se identifica com palavras, com expressões, com metáforas, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente permanece nós mesmos, né? A gente permanece alguma outra coisa de fora daquilo que a gente leu, de fora dos livros, de fora da literatura. Então, enfim, né, Borges, né, como falei de passagem aqui, ele é um cético, né, não só assim, numa questão de crença filosófica, mas ele faz valer o ceticismo dele na maneira como ele se apropria da literatura. Então, né, tem um famoso prefácio, pós-fácio, se não me engano, no qual ele fala que ele se apropria de tudo, né, da filosofia, da religião, enfim, de textos científicos. Ele se apropria de tudo levando em consideração um caráter ficcional dessas coisas. Então, para ele, tudo pertence um pouco ao campo do ficcional, né? Então, tudo, de certa maneira, pode ser espelhado, né? Tudo pode ser colocado como uma hipótese sobre como se representa as coisas, como se representa o mundo, né? Então, eu acho que isso também, né, digamos assim, é uma radicalização da ideia do que é ser leitor, né? Então, independente se você está lendo um livro de ficção ou não ficção, né, literatura ou não literatura, né, seria como se você fosse capaz de ler tudo como se pertencesse a um grande campo da ficcionalidade ou da literatura. Então, para mim, pelo menos, me parece que é isso que Borges faz. Então, o ceticismo dele tem muito mais a ver com isso, né? Tem muito mais a ver com isso. Então, né, sem dúvida que para ele, né, enfim, a gente também tem que lembrar que o Borges é obcecado pela figura do espelho. Ela aparece várias vezes, em vários momentos da obra dele. O tempo inteiro ele está falando de espelhos, ele está colocando quantos espelhos são assustadores, porque parece que eles criam né, projetam um mundo que não existe, mas está lá, né, está aqui presente, né? Então, me parece que a literatura é muito isso, né? A literatura quando a gente abre um livro, a gente se coloca perante uma espécie de espelho. Então,
basicamente, né, e isso, né, esse reconhecimento, a gente poderia dizer, é uma metáfora do Borges, mas enfim, é uma situação que atravessa a literatura, talvez desde sempre, desde que ela é literatura. Então, o que o Borges faz é muito mais usar essa imagem para apontar características da literatura que atravessam os tempos. Bem, então nós agradecemos a presença de todos, convidamos todos vocês para participarem das próximas palestras. Nós teremos a palestra Vozes Femininas, História da Autoria Feminina no Brasil, que será da mestranda Ana Carolina e da mestranda Ruth Abecassis, mediada pela mestranda Carla Medeiros, e as outras palestras do nosso ciclo que acontecerão toda quinta-feira. Parabéns mais uma vez ao Daniel pela assertiva palestra, pela ótima companhia de todos vocês. E cuidem-se bem, é isso. Até quinta-feira que vem. E quarta-feira nós temos a palestra dos docentes. O professor Alisson aqui registrando mais de 40 pessoas na sala. Então, muito obrigada a todos. E nós contamos com vocês também nas outras palestras, na palestra dos docentes que vai acontecer. Pode falar, Daniel. Obrigado, quero agradecer a todos, muito obrigado a todos que estiveram presentes, né? Foi ótimo apresentar, fico muito orgulhoso de estar aqui, né? Apresentando parte da minha pesquisa, parte das coisas que eu né, gosto de fazer, então para mim é ótimo estar aqui. Obrigado a todos, obrigado a PGLA, aos professores, aos colegas, né? Tem sido uma experiência muito bacana estar aí, por favor, né? Compareçam aos outros eventos também que a gente está organizando durante esses meses de junho e julho. Obrigado. Muito obrigada a todos, tenham uma boa tarde. A família Nunes ainda está falando, né? Pois é, né, presença de peso da minha família aqui, eu tô Parabéns, trouxe o Rio de Janeiro inteiro. Obrigada, professora Luciane, pela presença. Todas as minhas tias estiveram presentes. Que ótimo. Minha mãe também. Eite, Henrique, obrigado a todos. Diana, abraço, Diana. Beijo, mãe. Saudades. Obrigado, Jaque. Tava pai e mãe assistindo, né, Daniel? Beijo pro pai também. Ainda bem que a chuva Tamara, se você quiser, você já a gente pode aqui. finalizar a gravação.